O envelope chegou numa terça-feira qualquer, entregue pelo carteiro que sempre sorria para as crianças. Eu estava preparando o café da manhã quando Lucas trouxe a correspondência, e meu coração gelou ao ver o timbre do escritório de advocacia. Não era qualquer envelope. Era grosso, oficial, com meu nome digitado em letras maiúsculas como uma sentença. Minhas mãos tremeram quando rasguei o papel. Notificação extrajudicial. Guarda unilateral dos menores. As palavras dançaram na minha frente. Ricardo estava pedindo a guarda completa de Lucas e Sofia. Alegava que eu era financeiramente instável e Ona emocionalmente inadequada para cuidar das crianças, que ele poderia oferecer de um ambiente mais estruturado e seguro, que eu tinha 30 dias para considerar o que seria melhor para o futuro dos menores. Eu esperava que ele tentasse reduzir a pensão. Esperava que fosse difícil. Mas nunca, nem nos meus piores pesadelos, imaginei que ele tentaria tirar meus filhos de mim. O papel caiu das minhas mãos como uma folha morta. Mamãe, o que foi? Sofia apareceu na cozinha, ainda de pijama, arrastando sua boneca preferida. Lucas estava atrás dela, já vestido para a escola, com aquele olhar preocupado que uma criança de 8 anos não deveria ter. Minha primeira reação foi esconder. Sempre foi esconder. Peguei os papéis do chão rapidamente. Forcei um sorriso que doía no rosto e disse: "De nada, meu amor. Só umas contas chatas da mamãe." A mãe Sofia me conhecia bem demais. Ela se aproximou e tocou meu rosto com suas mãozinhas pequenas. "Você está chorando, mamãe." Eu nem tinha percebido. As lágrimas desciam sozinhas, quentes e salgadas, carregando todo o medo que eu tentava esconder. Lucas se aproximou também, e de repente eu estava ali, no meio da cozinha, sendo consolada pelos meus próprios filhos. Foi nesse momento que meu celular tocou. Ricardo. Atendi com a voz embargada, ainda tentando me recompor. "Recebeu minha proposta?" A voz dele estava diferente, fria, calculista. "Olha, Marina, não precisa ser difícil. Você sabe que não tem condições de dar o que eles merecem. Eu posso oferecer escola particular, plano de saúde, viagens, um futuro melhor. Se você não pode fazer isso, Ricardo. Eles são meus filhos também. Nossos filhos merecem estabilidade. E convenhamos, você mal consegue pagar o aluguel." A frieza na voz dele me cortou como uma lâmina. Este era o homem com quem eu havia dividido a cama por 12 anos, o pai dos meus filhos. E ele estava falando comigo como se eu fosse uma estranha inconveniente. "Eu vou lutar por eles", sussurrei, mais para mim mesma do que para ele. Ricardo riu. Um riso curto, cruel. "Com que dinheiro, Marina? Você nem sabe como funciona um processo de guarda. Eu tenho os melhores advogados da cidade. Você tem o quê? Sua boa vontade?" Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Lucas e Sofia me olhavam com aqueles olhos enormes, cheios de perguntas que eu não sabia como responder. Como explicar para uma criança de 5 anos que o pai dela quer levá-la embora da mãe? Como dizer para um menino de 8 anos que talvez ele tenha que escolher entre os pais? Sentei no chão da cozinha e abri os braços. Eles vieram correndo, se aconchegaram no meu colo como faziam quando eram bebês. Senti o cheiro dos cabelos deles, a textura macia da pele, o peso dos corpos pequenos contra o meu peito. "Mamãe vai resolver tudo", murmurei no topo das cabecinhas. "Mamãe promete." Mas enquanto falava, uma voz cruel na minha cabeça sussurrava: "Como? Com que dinheiro? Com que força?" Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, sentei na mesa da cozinha com o notebook emprestado da vizinha e comecei a pesquisar. Advogados, custos, processos de guarda. A cada página que lia, meu coração afundava mais. Os valores eram astronômicos. Os processos, longos e complicados. E eu ali, com R$ 300 na conta e um trabalho que mal pagava as contas básicas. Foi quando encontrei um fórum online de mães divorciadas. Histórias como a minha. Mulheres que haviam perdido tudo, que lutavam para reconstruir suas vidas, que enfrentavam ex-maridos vingativos e um sistema que nem sempre as protegia. Mas também encontrei outras histórias. Mulheres que haviam vencido, que haviam encontrado força onde não sabiam que existia, que haviam transformado a dor em combustível. Uma frase de uma dessas mulheres me marcou. "Eles contam com a nossa desistência, contam com o nosso medo, contam com a nossa crença de que não merecemos lutar." Fechei o notebook às 3 da manhã, com os olhos ardendo e a cabeça latejando. Mas algo havia mudado dentro de mim. Algo pequeno, mas real. Uma fagulha de raiva que eu não sentia há anos.
Ricardo achava que eu ia aceitar calada. Achava que eu ia entregar meus filhos de bandeja porque ele tinha mais dinheiro, mais poder, mais tudo. Ele não fazia ideia do que uma mãe desesperada era capaz de fazer. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te dar um aviso importante. Muitos inscritos relataram que o YouTube removeu suas inscrições sem qualquer aviso. Dê uma olhada rápida no botão de inscrever-se abaixo para ter certeza de que ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum vídeo exclusivo que está por vir. E já que está aí, aperte aquele botão de curtir. Me ajuda muito com o algoritmo. E me conte nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Eu amo conhecer cada pessoa incrível que faz parte desta comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Eu acreditava que encontrar um advogado seria como nos filmes. Entraria num escritório elegante, explicaria minha situação e alguém competente pegaria meu caso por uma quantia razoável. Que ingenuidade a minha. O primeiro escritório que visitei ficava no centro da cidade, num prédio espelhado que me intimidou antes mesmo de entrar. A recepcionista, uma loira de unhas perfeitas, me olhou de cima a baixo quando disse que precisava de ajuda com um processo de guarda. Quando mencionei que não tinha muito dinheiro, ela nem disfarçou o desprezo. Dr. Henrique cobra 15 mil de entrada para casos de guarda disputada, disse, voltando os olhos para a tela do computador. Mais os honorários mensais, é claro. 15 mil. Eu ganhava 1.200 por mês. O segundo escritório foi pior. O advogado, um homem de meia idade com barriga proeminente, me recebeu com um sorriso condescendente. Olha, querida, vou ser franco com você. Seu ex-marido tem uma empresa próspera, certo? E você trabalha como assistente administrativa? Ele folheou meus documentos com desdém. Os juízes tendem a favorecer o genitor que oferece mais estabilidade financeira, especialmente quando há alegações de instabilidade emocional. Mas eu sou a mãe deles. Eles moram comigo desde sempre. Isso não garante nada, querida. Vivemos numa era de igualdade de gêneros, lembra? Pais também têm direitos. A forma como ele disse, queridan, me fez sentir como uma criança burra sendo repreendida. Saí de lá com as pernas bambas e o coração despedaçado. O terceiro escritório era numa rua lateral, pequeno e modesto. A advogada, doutora Carla, tinha uns 40 anos e um olhar cansado que reconheci no espelho todas as manhãs. Ela me ouviu em silêncio, tomando notas numa agenda desgastada. Marina, vou ser honesta com você. Seu caso é difícil, mas não impossível. O problema é que processos de guarda podem durar anos e custar uma fortuna. Eu cobraria 8 mil de entrada, parcelado, mas mesmo assim, 8 mil. Ainda era uma montanha para mim. Existe alguma outra forma? Perguntei, sentindo as lágrimas queimarem atrás dos olhos. Você pode tentar a defensoria pública, mas a fila de espera é longa. Ou, ela hesitou. Você pode estudar e se representar sozinha. É arriscado, mas já vi mães determinadas conseguirem. Me representar sozinha. A ideia era aterrorizante. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, sentei no chão da sala com uma pilha de livros de direito emprestados da biblioteca. As palavras pareciam estar em outro idioma. Poder familiar, de guarda compartilhada, de alienação parental. Termos que dançavam na minha frente sem fazer sentido. Mas algo estranho aconteceu enquanto eu lia. A raiva que havia começado como uma fagulha no dia anterior cresceu. A cada página, a cada caso similar ao meu, a cada história de mãe que havia perdido seus filhos por não ter dinheiro suficiente para lutar, essa raiva se transformava em algo mais sólido, mais perigoso. Determinação. Às 2 da manhã, encontrei um grupo no Facebook chamado As Mães Guerreiras, Direito de Família, mulheres que haviam passado pelo que eu estava passando, que haviam lutado e vencido, ou perdido, mas continuado lutando. Criei um perfil e escrevi minha primeira postagem. Meu ex-marido está tentando tirar meus filhos de mim, alegando que sou instável financeiramente. Não tenho dinheiro para advogado. Alguém pode me ajudar? As respostas começaram a chegar em minutos. Dezenas delas. Mulheres compartilhando experiências, dicas, modelos de petições, nomes de advogados que aceitavam parcelamento, estratégias que haviam funcionado. Uma mensagem me chamou a atenção. Era de uma mulher chamada Júlia. Marina, passei pela mesma coisa há 3 anos. Meu ex tentou me tirar minha filha alegando que eu era emocionalmente instável,
porque chorei durante uma audiência. Estudei direito sozinha, me representei e ganhei. Se quiser, posso te ajudar. Tenho todos os modelos de petição e sei exatamente o que fazer. Respondi imediatamente. Na manhã seguinte, Júlia me ligou. Sua voz era firme, segura, completamente diferente da minha. Marina, a primeira coisa que você precisa entender é que eles contam com o nosso desespero. Contam que vamos aceitar qualquer migalha para não perder nossos filhos. Mas você tem direitos. E mais importante, você tem algo que dinheiro nenhum compra. Azul. O quê? E você é a mãe deles. Você conhece cada pesadelo, cada medo, cada alegria. Você sabe que o Lucas tem medo de escuro e que a Sofia só dorme com a boneca rosa. Você sabe que ele gosta de panqueca no café da manhã e que ela odeia quando cortam o cabelo muito curto. Isso vale mais que qualquer conta bancária. Pela primeira vez em dias, senti algo parecido com esperança. O que eu preciso fazer? Primeiro, você vai documentar tudo. Cada interação com seu ex, cada momento com as crianças, cada prova de que você é uma boa mãe. Segundo, você vai estudar. Muito. Terceiro, você vai entrar com um pedido de pensão alimentícia antes que ele entre com o pedido de guarda. Pepo. Pensão alimentícia? Marina, ele está tentando te assustar para você não pedir pensão. É uma estratégia comum. Eles fazem você acreditar que se pedir dinheiro vai perder os filhos. Mas é o contrário. Se você não lutar pelos seus direitos, eles vão interpretar isso como negligência. O mundo virou de cabeça para baixo. Durante semanas, eu havia me preocupado apenas em não perder meus filhos. Nem havia pensado em pensão alimentícia. Ricardo sempre controlou o dinheiro. Sempre me fez acreditar que eu não tinha direito a nada. Ele ganha bem? Muito bem. Tem uma empresa de consultoria. Então você tem direito a uma pensão substancial. Para você e para as crianças. E ele sabe disso. Por isso está tentando te intimidar. Desliguei o telefone com a cabeça girando. Passei o dia inteiro pensando na conversa, nas palavras da Júlia, na possibilidade de que eu havia estado enxergando tudo errado. À noite, depois que as crianças dormiram, sentei novamente com os livros, mas desta vez não estava apenas tentando entender. Estava estudando para a guerra. Li sobre pensão alimentícia, sobre os direitos dos filhos, sobre como calcular valores baseados na renda do genitor, sobre como comprovar renda de empresários que tentam esconder patrimônio. E descobri algo que me fez sorrir pela primeira vez em semanas. Ricardo havia cometido um erro grande. Na notificação que me enviou, ele havia declarado renda muito baixa para justificar por que eu não deveria pedir pensão. Mas eu sabia da vida real dele, das viagens, dos carros, da casa nova que havia comprado. Ele havia mentido nos documentos. E mentir em documento oficial era crime. Peguei meu celular e liguei para a Júlia. Júlia, encontrei algo. Acho que ele mentiu sobre a renda. E perfeito. Agora você tem munição. Amanhã vamos começar a preparar sua petição. Não apenas para se defender, Marina. Para atacar. Pela primeira vez desde que tudo começou, senti que talvez, apenas talvez, eu pudesse vencer essa guerra. Mas o que eu ainda não sabia era que descobrir a mentira de Ricardo seria apenas o começo de uma revelação muito mais sombria sobre o homem com quem havia dividido 12 anos da minha vida. Eu esperava que a investigação sobre a renda de Ricardo fosse simples. Alguns documentos, talvez uma consulta ao Serasa, e pronto. Teria as provas que precisava para desmascarar suas mentiras. Júlia havia me ensinado onde procurar, como solicitar extratos bancários através da justiça, como rastrear movimentações financeiras. Parecia um plano sólido. O que eu não esperava era descobrir que minha vida inteira havia sido uma encenação. Tudo começou quando Júlia me ensinou a acessar o sistema da Receita Federal para consultar a situação fiscal de Ricardo. Era um procedimento legal. Ex-cônjuges têm direito a essas informações em processos de pensão. Digitei o CPF dele com as mãos tremendo, esperando encontrar uma renda declarada maior do que ele havia informado no processo. O que apareceu na tela me fez questionar se eu havia digitado o número certo. Ricardo não tinha apenas uma empresa. Tinha 4. 4 CNPJs diferentes, todos ativos, todos movimentando quantias que me fizeram sentir náusea. A empresa de consultoria que eu conhecia era apenas a ponta do iceberg. Liguei para Júlia imediatamente. E Júlia, tem algo muito errado aqui. Ele tem 4 empresas registradas.
Uma delas movimentou 2 milhões de reais no ano passado. Silêncio do outro lado da linha. Marina, isso não é normal. Ninguém esconde esse nível de patrimônio por acaso. Vamos precisar investigar mais fundo. Foi quando ela me apresentou a Fernanda, uma investigadora particular que trabalhava com casos de divórcio. Fernanda tinha uns 50 anos, cabelos grisalhos e um olhar que parecia enxergar através das pessoas. Marina, seu ex-marido não está apenas escondendo dinheiro. Ele está lavando dinheiro, disse ela depois de analisar os documentos que conseguimos reunir. E essas empresas são cascas. Elas recebem dinheiro, transferem entre si, e depois o dinheiro desaparece em contas no exterior. Isso é possível? Parece mais comum do que você imagina, e explica por que ele está tão desesperado para conseguir a guarda das crianças. Como assim? Fernanda se inclinou para a frente, com aquele olhar sério que me fez engolir em seco. Pense bem, Marina. Se você conseguir a pensão alimentícia baseada na renda real dele, vai expor todo esse esquema. Ele prefere perder dinheiro com advogados para conseguir a guarda do que correr o risco de você descobrir a verdade. O mundo girou. Durante 12 anos, eu havia vivido com um homem que eu não conhecia, que me fazia sentir culpada por gastar R$ 50 no supermercado enquanto movimentava milhões em esquemas ilegais. Tem mais, continuou Fernanda. Encontrei registros de viagens frequentes para o Paraguai, sempre sozinho, sempre por períodos curtos, e depósitos em espécie que coincidem com essas viagens. Contrabando. A palavra ficou suspensa no ar entre nós, como uma bomba prestes a explodir. O que eu faço com essa informação? Você tem 2 opções, disse Júlia. Pode usar isso para garantir a guarda e uma pensão generosa, mantendo tudo em segredo. Ou pode denunciar e correr o risco de ele desaparecer com as crianças. Voltei para casa com a cabeça explodindo. Como explicar para Lucas e Sofia que o pai deles era um criminoso? Como processar o fato de que eu havia sido cúmplice involuntária durante todos esses anos? Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, repassando cada viagem que Ricardo havia feito, cada vez que ele havia chegado em casa com dinheiro extra, cada momento em que eu havia questionado alguma coisa e ele havia me feito sentir paranoica. Marina, você sempre complica as coisas. Marina, você não entende de negócios. Marina, confia em mim. Agora eu entendia. Ele não estava apenas me diminuindo. Estava me protegendo da verdade. Ou se protegendo de mim. Na manhã seguinte, enquanto preparava o café da manhã das crianças, meu celular tocou. Número desconhecido. Já alô? Não é Marina? Aqui é a Patrícia, irmã do Ricardo. Meu sangue gelou. Patrícia e eu nunca havíamos sido próximas, mas ela sempre foi educada comigo. Sua voz agora estava tensa, preocupada. Patrícia, como você está? E Marina, preciso te contar uma coisa. Não sei se devo, mas... Ricardo me procurou ontem. Ele estava muito nervoso, falando que você estava investigando a vida dele, que você havia contratado detetives. Meu estômago se revirou. Como ele sabia? Mal ele disse que se você não parar com essa investigação, vai fazer algo que você vai se arrepender pelo resto da vida. Mal, que tipo de coisa? Corns. Mal ele não disse exatamente, mas mencionou que tem amigos influentes. Que pode fazer você perder o emprego, que pode provar que você é uma mãe inadequada de formas que você nem imagina. A ligação terminou e eu fiquei parada no meio da cozinha, segurando o telefone como se fosse uma bomba. Ricardo sabia que eu estava investigando e estava ameaçando escalar a guerra. Lucas apareceu na cozinha, já vestido para a escola. Mamãe, por que você está com essa cara? Forcei um sorriso, mas minha mente estava correndo. Se Ricardo tinha amigos influentes, se ele realmente estava envolvido com contrabando, que tipo de pessoas estavam ao redor dele? Que tipo de perigo eu havia colocado meus filhos? Nada, meu amor. Só estou pensando no trabalho. Mas enquanto eu dizia isso, uma parte de mim, uma parte que eu não sabia que existia, estava calculando, pesando opções, planejando o próximo movimento. Se Ricardo queria guerra, ele teria guerra, mas ele havia cometido um erro fatal. Ele havia subestimado o que uma mãe é capaz de fazer quando seus filhos estão em perigo. Naquela tarde, liguei para Fernanda. Fernanda, quero que você continue investigando. Mas agora quero tudo. Cada documento, cada transação, cada viagem,
cada pessoa com quem ele se relaciona. Quero um dossiê completo, Tuco. Jasmarina, isso pode ser perigoso. Se ele realmente está envolvido com contrabando, então ele deveria ter pensado nisso antes de ameaçar tirar meus filhos de mim. Pela primeira vez na vida eu não estava com medo. Estava furiosa. E descobri que a fúria de uma mãe é uma força muito mais poderosa do que o medo. Mas o que eu ainda não sabia era que Ricardo também havia descoberto algo sobre mim. Algo do meu passado que eu havia enterrado tão fundo que quase havia esquecido. E ele estava se preparando para usar essa informação contra mim da forma mais cruel possível. Eu esperava que Ricardo tentasse me intimidar com ameaças vazias, talvez pressionasse meu chefe para me demitir ou espalhasse mentiras sobre mim para os vizinhos. Eram táticas previsíveis de um homem desesperado tentando manter seus segredos enterrados. Eu estava preparada para isso. O que eu não esperava era que ele conhecesse meu segredo mais sombrio. Um segredo que nem mesmo Júlia ou Fernanda sabiam. Um segredo que eu havia jurado levar para o túmulo. A bomba explodiu numa quinta-feira à tarde. Eu estava no trabalho, organizando fichas de pacientes, quando meu celular vibrou. Uma mensagem de Ricardo. Marina, precisamos conversar. Hoje, 6 horas, na praça perto da escola das crianças. Venha sozinha. E Marina, você vai querer ouvir o que tenho para dizer sobre Campinas. Campinas. O mundo parou. Minha visão escureceu nas bordas. E por um momento achei que fosse desmaiar. Como ele sabia sobre Campinas? Como ele havia descoberto? Campinas era onde eu havia morado antes de conhecê-lo. Onde eu havia cometido o maior erro da minha vida. Onde eu havia feito algo que me envergonhava tanto que mudei de cidade para fugir das consequências. Aos 19 anos, eu trabalhava como babá para uma família rica, os Mendonça. Eles tinham uma filha de 3 anos, a Isabela, uma criança doce e carinhosa que se apegou a mim como se eu fosse família. Eu cuidava dela durante a semana enquanto os pais trabalhavam. Um dia eu estava no parque com a Isabela quando meu celular tocou. Era meu namorado da época, o Bruno, dizendo que havia conseguido ingressos para um show que eu morria de vontade de ver. O show era naquela noite, em São Paulo, e ele disse que se eu não fosse, perderia a chance para sempre. Eu sabia que não podia deixar a Isabela sozinha, mas ela estava brincando feliz no parque. Havia outras babás por perto, e eu pensei, apenas alguns minutos. Eu correria até em casa, pegaria as coisas e voltaria rapidinho. Deixei ela no balanço e disse, Isa, a tia vai ali rapidinho, tá? Fica aqui brincando que eu já volto. Quando voltei, 20 minutos depois, ela não estava mais lá. O desespero que senti naquele momento foi indescritível. Corri pelo parque inteiro gritando o nome dela. Perguntei para todas as pessoas. Chamei a polícia. Durante 2 horas, Isabela Mendonça, de 3 anos, esteve desaparecida. Eles a encontraram no lago do parque. Inconsciente, mas viva. Ela havia tentado pegar um patinho de brinquedo que havia caído na água e escorregou. Se não fosse por um homem que passava correndo e a viu, ela teria morrido afogada. A família me demitiu na mesma hora. Não me processaram porque Isabela estava bem. Mas a mãe dela me olhou com um ódio que nunca esqueci e disse: Você quase matou minha filha. Se algum dia eu souber que você está cuidando de outras crianças, eu vou contar para todo mundo que tipo de pessoa você é. Mudei para esta cidade 1 semana depois. Nunca contei para ninguém, nem para Ricardo, durante todos os anos de casamento. Era meu segredo mais negro, minha culpa mais profunda. E agora ele sabia. Cheguei à praça às 6 em ponto. Ricardo estava sentado num banco, vestindo um terno caro que eu não conhecia. Ele sorriu quando me viu, um sorriso frio, calculista, que me fez sentir como uma presa cercada. Marina, pontual como sempre. Sentei no banco ao lado dele, mantendo distância. Minhas mãos tremiam. Como você descobriu? Descobri o quê? Ele estava se divertindo com meu desespero. Sobre Campinas? Sobre a Isabela? Ah, isso, pum. Ele tirou uma pasta do carro e colocou no colo. Você não é a única que pode contratar investigadores, Marina. Quando você começou a fuçar na minha vida, eu decidi fuçar na sua também. Abriu a pasta e vi fotos. Fotos minhas aos 19 anos. Recortes de jornal sobre o Jarna acidente, no parque. Depoimentos da família Mendonça. Tudo estava ali. Ah, imagina só, continuou Ricardo, folheando os documentos como quem lê um cardápio. O que um juiz pensaria ao saber que a mãe que está pedindo a guarda das crianças já abandonou uma criança de 3 anos sozinha num parque.
Que essa criança quase morreu por negligência dela. Eu era jovem. Foi um erro. Não foi negligência criminosa, Marina. E você fugiu da cidade para esconder. Isso mostra um padrão de comportamento. Uma tendência a abandonar responsabilidades quando algo mais interessante aparece. Cada palavra era uma punhalada, porque no fundo, eu sabia que ele estava certo. Eu havia abandonado Isabela, por alguns minutos, mas havia abandonado, e ela quase morreu por causa disso. O que você quer? Quero que você pare com essa investigação ridícula sobre minha vida. Quero que você aceite uma pensão simbólica, digamos, R$ 500 por criança, e me dê a guarda compartilhada sem fazer escândalo. E se eu não aceitar? Ricardo se inclinou para mais perto. Senti o cheiro do perfume caro, o mesmo que ele usava quando nos conhecemos. Se você não aceitar, vou entregar esse dossiê para o juiz. Vou chamar a família Mendonça para testemunhar sobre sua negligência. Vou provar que você é uma mãe inadequada que coloca seus próprios interesses acima da segurança das crianças. Você não faria isso. Não me teste, Marina. Você conhece apenas uma versão de mim. A versão que eu deixei você conhecer. Mas eu posso ser muito mais cruel do que você imagina. Havia algo nos olhos dele que me assustou. Uma frieza que eu nunca havia visto antes. Como se ele estivesse olhando para uma estranha, não para a mãe dos filhos dele. Você tem 48 horas para decidir, disse ele, fechando a pasta. Ou aceita minha proposta, ou eu destruo sua reputação de uma forma que você nunca mais conseguirá trabalhar cuidando de crianças. Em lugar nenhum. Levantou-se e caminhou em direção ao carro, mas parou e se virou. Ah, e Marina, se você contar para alguém sobre nossa conversa, se tentar usar as informações que descobriu sobre mim, eu vou garantir que Lucas e Sofia saibam exatamente que tipo de mãe eles têm. Imagina explicar para uma criança de 5 anos por que a mamãe deixou outra criança se afogar. Fiquei sozinha no banco, tremendo. Não de frio, mas de uma mistura de medo, raiva e algo que eu não conseguia nomear. Algo que estava crescendo dentro de mim como um tumor maligno. Voltei para casa em piloto automático. Preparei o jantar, ajudei as crianças com a lição, dei banho, contei histórias. Tudo normal, tudo como sempre. Mas por dentro, eu estava desmoronando. Naquela noite, depois que eles dormiram, sentei no chão do quarto e chorei como não chorava desde os 19 anos. Chorei pela Isabela, pela minha estupidez, pela situação impossível em que me encontrava. Mas no meio das lágrimas, algo mudou. A culpa que eu carregava há 15 anos começou a se transformar em outra coisa, em clareza. Sim, eu havia cometido um erro terrível. Sim, Isabela quase morreu por minha causa. Mas eu tinha 19 anos. Era jovem e irresponsável. E desde então, eu havia sido uma mãe exemplar para Lucas e Sofia. Havia dedicado cada segundo da minha vida a eles. Ricardo, por outro lado, estava usando a quase tragédia de uma criança como arma. Estava disposto a traumatizar nossos próprios filhos para manter seus crimes em segredo. Peguei o telefone e liguei para Fernanda. Fernanda, preciso que você acelere a investigação. Preciso de tudo que conseguir sobre Ricardo em 24 horas. Marina, aconteceu alguma coisa? Ele descobriu algo sobre mim, algo do meu passado, e está usando para me chantagear. Que tipo de coisa? Respirei fundo. Era hora de parar de fugir do passado. Quando eu tinha 19 anos, trabalhava como babá. Abandonei uma criança sozinha por alguns minutos para encontrar um namorado. A criança quase se afogou. Silêncio do outro lado da linha. Di Fernanda? Di Marina. Isso é grave. Se ele usar isso num processo, eu sei. Por isso preciso de munição contra ele. Preciso de algo tão devastador que ele não ouse me ameaçar. Entendi. Vou trabalhar a noite toda se for preciso. Desliguei o telefone e olhei para a porta do quarto das crianças. Lucas e Sofia dormiam tranquilos, sem saber que suas vidas estavam sendo decididas numa guerra suja entre os pais. Ricardo achava que havia me encurralado. Achava que eu ia aceitar suas migalhas e desistir de lutar. Ele não fazia ideia do que havia acabado de despertar. Eu esperava que Fernanda encontrasse algo útil sobre Ricardo. Talvez mais evidências do contrabando ou conexões com pessoas perigosas que pudessem ser usadas como barganha. Algo que equilibrasse a balança entre nós e me desse poder de negociação. Era uma esperança desesperada, mas era tudo que me restava. O que ela descobriu foi muito pior do que eu poderia imaginar, e me colocou diante da decisão moral mais difícil da minha vida.
Fernanda me ligou às 6 da manhã, com a voz tensa e cansada. Marina, preciso te ver. Agora. Não posso falar isso por telefone. Culpa Anne. Anne, você encontrou algo? Não encontrei. E você vai precisar se sentar para ouvir. Ponto. Deixei as crianças com a vizinha, inventando uma desculpa sobre uma emergência no trabalho, e corri para o escritório de Fernanda. Ela estava com olheiras profundas, cercada de papéis, computadores e xícaras de café vazias. Marina, senta. O que vou te contar vai mudar tudo. Sentei na cadeira de frente para ela, com o coração disparado. E lembra que eu disse que Ricardo fazia viagens frequentes para o Paraguai? Consegui rastrear essas viagens. Não é só contrabando, Marina. É muito pior. Ela colocou uma série de documentos na minha frente. Fotos, registros de entrada e saída do país, transferências bancárias. Ele está envolvido com tráfico de pessoas. Especificamente, tráfico de crianças. O mundo parou. Senti como se alguém tivesse sugado todo o ar da sala. Como assim? Bom, as empresas fantasmas dele são usadas para lavar dinheiro de uma rede internacional de adoção ilegal. Crianças são tiradas de famílias pobres no Paraguai e vendidas para casais ricos no Brasil e na Europa. Fernanda mostrou uma planilha com valores que me fizeram sentir náusea. Cada transação movimenta entre 50 e 100 mil dólares. E Marina, ele não é apenas um intermediário financeiro. Ela colocou uma foto na minha frente. Ricardo numa casa simples, no que parecia ser um bairro pobre, segurando uma criança pequena no colo. A criança estava chorando. Ele participa ativamente do processo. Convence as famílias a entregar as crianças. Promete que elas terão uma vida melhor e depois as entrega para a rede. Minha visão ficou embaçada. O homem com quem eu havia dividido a cama por 12 anos, o pai dos meus filhos, estava vendendo crianças. E tem mais, continuou Fernanda, com a voz cada vez mais grave. Encontrei registros de pelo menos 15 crianças nos últimos 3 anos, algumas de apenas 2 anos de idade. Meu Deus. Marina, você precisa entender a gravidade disso. Se essas informações chegarem às autoridades, Ricardo vai preso por décadas. Mas se você usar isso contra ele, o que você quer dizer? Fernanda se inclinou para a frente, com aquele olhar sério que eu já conhecia. Você tem 2 opções. Pode denunciar tudo para a Polícia Federal e ver Ricardo ser preso. Mas aí você perde qualquer chance de negociar a guarda das crianças. Elas vão para o sistema de proteção enquanto o caso é investigado, e pode levar anos para resolver. Meu estômago se revirou. Ou você pode usar essas informações para garantir que ele desista da guarda, pague uma pensão generosa e desapareça das suas vidas para sempre. Mas aí você se torna cúmplice de crimes contra crianças. A escolha estava clara na minha frente como 2 portas. Uma levava à justiça, mas colocava meus filhos em risco. A outra garantia a segurança de Lucas e Sofia, mas significava que eu estaria permitindo que mais crianças fossem vendidas. Quantas crianças ele pode? Quantas ele vai? Se ele continuar operando? Provavelmente dezenas por ano. É um negócio muito lucrativo. Voltei para casa em estado de choque. Preparei o almoço das crianças mecanicamente, respondi suas perguntas com monossílabos, fingi que estava tudo normal. Mas por dentro, eu estava sendo destroçada por uma tempestade moral que ameaçava me partir ao meio. Naquela tarde, enquanto Lucas e Sofia assistiam desenho, sentei na varanda e tentei processar o que havia descoberto. Como eu não havia percebido, como havia dividido a vida com um monstro sem nunca suspeitar. Repassei nossa vida juntos procurando sinais que havia perdido. As viagens que ele dizia serem já nos negócios. O dinheiro extra que aparecia sem explicação. A forma como ele sempre mudava de assunto quando eu perguntava sobre o trabalho. E então, me lembrei de algo que me fez sentir ainda pior. 2 anos atrás, Ricardo havia sugerido que adotássemos uma criança. Para dar um irmãozinho para Lucas e Sofia, ele havia dito. Tem tantas crianças precisando de uma família. Na época, eu havia achado doce. Agora, a ideia me dava náusea. Será que ele estava planejando usar nossa família como fachada? Será que estava testando minha reação? Meu celular tocou. Ricardo. Marina. Espero que tenha pensado na minha proposta. O prazo está acabando. Pensei. Respirei fundo. Era agora ou nunca. Mas eu aceito suas condições. Mas quero a pensão aumentada para R$1.000 por criança. Silêncio do outro lado.
Ele estava surpreso com minha capitulação. 1.500, disse ele finalmente. E você assina um termo se comprometendo a nunca mais investigar minha vida. Aceito, ponto. Ótimo. Vou preparar os documentos. Você fez a escolha certa, Marina. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Acabara de fazer um acordo com o diabo, mas não pelos motivos que ele imaginava. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, liguei para Fernanda. Fernanda, vou aceitar a proposta dele, mas preciso que você faça algo para mim. E o quê, né? Quero que você compile todas as evidências sobre o tráfico de crianças num dossiê completo, com nomes, datas, valores, fotos, tudo. E quero que você entregue para a Polícia Federal. Marina, se você fizer isso... eu sei. Ele vai saber que fui eu. Vai tentar usar meu passado contra mim. Mas não posso viver sabendo que mais crianças vão ser vendidas enquanto eu fico calada para proteger meus filhos. Né? E se você perder a guarda? Né? Então vou lutar. Vou contar minha versão da história. Vou mostrar que cometi um erro aos 19 anos, mas que desde então dediquei minha vida a ser uma boa mãe. E vou torcer para que isso seja suficiente. Fernanda ficou em silêncio por um longo momento. Marina, você tem certeza? Uma vez que eu entregar essas informações, não tem volta. Olhei para a porta do quarto das crianças. Lucas e Sofia dormiam tranquilos, confiando que eu os protegeria sempre. Mas havia outras crianças, em outros lugares, que também precisavam de proteção. Tenho certeza. Faça a denúncia. E quanto ao acordo com Ricardo, vou assinar os papéis amanhã. Vou fazer ele acreditar que aceitei a chantagem. E quando a Polícia Federal bater na porta dele, ele vai entender que subestimou completamente o que uma mãe é capaz de fazer. Desliguei o telefone e fiquei olhando para o teto. Havia tomado a decisão mais difícil da minha vida. Uma decisão que poderia me custar tudo, mas pela primeira vez em semanas, consegui dormir em paz, porque sabia que havia feito a coisa certa. O que eu não sabia era que Ricardo também estava planejando uma última jogada. Uma jogada que testaria não apenas minha coragem, mas minha capacidade de sobreviver ao que estava por vir. O encontro com Ricardo foi marcado para uma sexta-feira à tarde, no mesmo escritório de advocacia onde tudo havia começado. Irônico como a vida às vezes fecha círculos perfeitos. Eu cheguei 15 minutos antes do horário, carregando a pasta com os documentos que ele havia exigido e uma sensação estranha de calma que não sentia há semanas. Fernanda havia entregue o dossiê para a Polícia Federal na manhã anterior. O delegado, Dr. Santos, havia ficado visivelmente chocado com as evidências. Senhora Marina, isso aqui é material suficiente para uma operação de grande porte. Vamos precisar de alguns dias para organizar tudo, mas garanto que seu ex-marido será preso. Alguns dias. Era tudo o que eu precisava. Ricardo chegou pontualmente às 3 horas, vestindo o mesmo terno caro da nossa última conversa. Ele sorriu ao me ver, aquele sorriso de quem acredita ter vencido completamente. Marina, vejo que trouxe os documentos, pum. Trouxe, pum. Sentamos numa sala pequena com uma mesa de vidro entre nós. O advogado dele, doutor Henrique, o mesmo que havia me desprezado semanas atrás, organizou os papéis com eficiência mecânica. Então, disse Ricardo, folheando o acordo, pensão de R$ 1.500 por criança, guarda compartilhada com residência fixa comigo, e você se compromete a não interferir nas minhas decisões educacionais ou financeiras relacionadas às crianças. Cada palavra era uma punhalada, mas eu mantive o rosto neutro. E o termo de confidencialidade, acrescentou o doutor Henrique, empurrando outro documento na minha direção. A senhora se compromete a não divulgar informações sobre a vida pessoal ou profissional do Sr. Ricardo, sob pena de multa de R$ 50.000. R$ 50.000. Eles realmente achavam que eu era uma ameaça. Está tudo conforme conversamos, disse Ricardo. Você assina, eu assino, e podemos seguir nossas vidas em paz. Peguei a caneta e fingi ler os documentos cuidadosamente. Na verdade, estava pensando em Lucas e Sofia, que naquele momento estavam na escola, sem saber que suas vidas estavam sendo decididas numa sala fria e impessoal. Antes de assinar, disse, levantando os olhos para Ricardo. Quero fazer uma pergunta. Que pergunta? Mas você realmente acredita que é um bom pai? Ricardo franziu a testa, como se a pergunta fosse absurda. Claro que acredito. Posso dar para eles tudo que você nunca conseguiu dar. Educação de qualidade, viagens,
Oportunidades. Não estou falando de dinheiro, Ricardo. Estou falando de caráter, de exemplo, do tipo de homem que você quer que o Lucas se torne. Marina, não vamos filosofar. Assina os papéis, ponto. Mas eu não parei. Porque veja só, durante 12 anos eu acreditei que conhecia você. Acreditei que você era um homem íntegro, trabalhador, que amava sua família acima de tudo. E agora descubro que você é capaz de usar o sofrimento de uma criança de 3 anos para me chantagear. O rosto de Ricardo endureceu. Você quase matou aquela criança, Marina. Eu cometi um erro terrível aos 19 anos. Um erro que me assombra até hoje. Mas você está usando essa tragédia como arma. Está disposto a traumatizar nossos próprios filhos para conseguir o que quer. Os papéis, Marina. E isso me fez pensar, continuei, ignorando a irritação crescente na voz dele. Que tipo de pai faz isso? Que tipo de homem ameaça destruir a mãe dos próprios filhos? Dr. Henrique pigarreou, claramente desconfortável com a direção da conversa. Senhora Marina, sugiro que nos concentremos nos documentos... Não, disse, olhando diretamente nos olhos de Ricardo. Quero que ele responda. Que tipo de pai você é, Ricardo? Por um momento, vi algo diferente no rosto dele. Uma rachadura na máscara de frieza. Algo que poderia ter sido culpa. Ou talvez apenas irritação por estar sendo questionado. Eu sou o tipo de pai que faz o que for necessário para proteger seus filhos, disse finalmente. Proteger de quê? De mim? De uma mãe instável que abandona crianças quando algo mais interessante aparece. A frase me atingiu como um soco no estômago, mas desta vez eu não recuei. Você tem razão, disse, surpreendendo a todos na sala. Eu abandonei uma criança. Por 20 minutos, eu coloquei meus próprios desejos acima da segurança dela. E isso quase custou a vida dela. Ricardo sorriu, achando que eu estava capitulando. Mas sabe qual é a diferença entre nós dois? Continuei. Eu aprendi com meu erro. Desde aquele dia, dediquei cada segundo da minha vida a ser uma mãe melhor, a nunca mais colocar meus interesses acima do bem-estar de uma criança. Marina, né? Você, por outro lado, está usando o sofrimento de crianças para conseguir o que quer. Está disposto a destruir a estabilidade emocional de Lucas e Sofia para manter seus segredos enterrados. O silêncio na sala era ensurdecedor. Então vou assinar seus papéis, disse, pegando a caneta novamente. Porque você tem razão. Eu não tenho dinheiro para lutar contra você. Não tenho poder. Não tenho influência. Assinei o primeiro documento com mãos firmes. Mas quero que você saiba uma coisa. Continuei, assinando o segundo papel. Quando Lucas e Sofia crescerem e perguntarem por que a mamãe não lutou por eles, eu vou contar a verdade. Toda ela. Você assinou um termo de confidencialidade. Que me impede de falar sobre sua vida profissional. Não sobre o que você fez comigo e com eles. Assinei o último documento e empurrei tudo de volta para Dr. Henrique. Pronto. Você venceu. Ricardo pegou os papéis e os examinou cuidadosamente, como se procurasse por alguma pegadinha. Ótimo. As crianças se mudam para minha casa no próximo fim de semana. Próximo fim de semana, o acordo especifica que a transição deve ser imediata, para minimizar o trauma. As palavras ecoaram na minha cabeça como uma piada cruel. E como vou explicar para eles? Isso é problema seu, Marina. Você teve semanas para se preparar. E saí do escritório com as pernas bambas e o coração despedaçado. Havia assinado a entrega dos meus filhos. Havia concordado em vê-los apenas nos fins de semana alternados. Havia aceito me tornar uma visitante na vida deles. Mas enquanto caminhava para o carro, meu celular vibrou. Uma mensagem de Fernanda. Marina, a operação foi antecipada. Eles vão prender Ricardo hoje à noite. Hoje à noite. Parei no meio da calçada relendo a mensagem. A Polícia Federal ia prender Ricardo antes que ele pudesse levar as crianças. O acordo que eu havia assinado se tornaria papel sem valor. Mas então uma realização terrível me atingiu. Se Ricardo fosse preso hoje à noite, Lucas e Sofia ficariam órfãos de pai da noite para o dia. Teriam que lidar não apenas com a separação dos pais, mas com a descoberta de que o pai era um criminoso. E eu seria responsável por isso. Sentei no banco de uma praça próxima, tentando processar o que havia feito. Havia conseguido impedir que Ricardo levasse meus filhos. Havia garantido que ele pagasse por seus crimes. Havia protegido outras crianças de serem vendidas. Mas a que custo?
Como explicar para uma criança de 8 anos que o pai dela está na prisão? Como responder quando Sofia perguntar por que o papai não pode mais vir buscá-la na escola? Meu celular tocou. Era Lucas. Mamãe, quando você vai chegar? A tia Vera disse que o papai ligou e que ele vai nos buscar hoje à noite para dormir na casa nova dele. A voz do meu filho, tão inocente e confiante, me partiu ao meio. Meu amor, a mamãe está chegando. Fica aí com a tia Vera que eu já estou indo. Tá bom. Mamãe, eu estou animado para conhecer a casa nova do papai. Ele disse que tem uma piscina. Desliguei o telefone com lágrimas escorrendo pelo rosto. Em algumas horas, Ricardo seria preso. O acordo que assinamos se tornaria inválido. Eu teria meus filhos de volta. Mas eles nunca mais seriam as mesmas crianças. A inocência deles seria destruída junto com a prisão do pai. E eu não sabia se conseguiria viver com essa culpa. Pela primeira vez desde que tudo começou, me perguntei se havia feito a coisa certa. Se proteger outras crianças valia traumatizar as minhas próprias. A resposta para essa pergunta chegaria em poucas horas, quando eu tivesse que olhar nos olhos de Lucas e Sofia e explicar por que o mundo deles havia desabado. Cheguei em casa às 7 da noite e encontrei Lucas e Sofia na sala, com suas mochilas arrumadas ao lado do sofá. Eles estavam assistindo desenho, mas percebi pela forma como Sofia segurava a boneca rosa contra o peito que ela estava nervosa. Lucas fingiu não me ver chegar, mas seus ombros se enrijeceram quando passei pela porta. Oi, meus amores. Oi, mamãe. Sofia correu para mim e se grudou nas minhas pernas. Enxango, o papai não chegou ainda. Ele disse que ia buscar a gente às 7. Olhei para o relógio. 7h15. Ricardo sempre foi pontual. Meu celular vibrou. Uma mensagem de Fernanda. Operação em andamento. Eles estão na casa dele agora. Meu estômago se revirou. Neste exato momento, policiais federais estavam batendo na porta de Ricardo. Em alguns minutos, ele estaria algemado, sendo levado para uma cela. Mamãe, por que você está com essa cara? Lucas me olhava com aquela percepção assustadora que crianças têm. Sentei no sofá e abri os braços. Eles vieram se aconchegar comigo, como faziam quando eram pequenos. Senti o cheiro dos cabelos deles, o peso dos corpos quentes contra o meu peito. Em alguns minutos, teria que destruir a inocência deles para sempre. Meus amores, a mamãe precisa conversar com vocês sobre uma coisa importante. É sobre o papai? Sofia levantou os olhinhos castanhos para mim. Ele não vai mais morar com a gente mesmo? Não, meu amor. Ele não vai. Mas a gente vai morar com ele nos fins de semana, né? Lucas se afastou um pouco para me olhar. Ele disse que tem videogame novo na casa dele. Mas como explicar? Como encontrar palavras para dizer que o pai deles era um criminoso, que vendia crianças, que neste momento estava sendo preso? Meu celular tocou. Número desconhecido. Já alô? Já a Marina? A voz era de Ricardo, mas estava diferente. Tensa, desesperada. Marina, você fez isso. Você me entregou para a polícia. Meu sangue gelou. Como ele estava me ligando se estava sendo preso? Eu não sei do que você está falando. Não minta para mim, ele gritou, e ouvi ruídos ao fundo. Carros, sirenes. Eles estão aqui na minha casa. Disseram que tem evidências sobre contrabando, sobre outras coisas. Lucas e Sofia me olhavam com os olhos arregalados. Levantei e fui para a cozinha, tentando me afastar deles. Ricardo, onde você está? Consegui sair pelos fundos. Mas eles vão me encontrar, Marina. E quando isso acontecer, você vai pagar. E o que você quer dizer? E você acha que pode me destruir e ficar impune? Você acha que pode tirar meus filhos de mim e não ter consequências? A linha ficou muda por alguns segundos. Quando ele voltou a falar, sua voz estava fria, calculista. Eu estou indo aí, Marina. E você vai escolher. Ou vem comigo e com as crianças para longe daqui, ou eu conto para Lucas e Sofia exatamente que tipo de mãe eles têm. Sobre Campinas, sobre como você quase matou uma criança. E você não faria isso. E teste-me pontal. A ligação caiu. Voltei correndo para a sala. Lucas e Sofia ainda estavam no sofá, mas agora estavam claramente assustados. Mamãe, quem era? Sofia perguntou com a voz pequena. Era o papai. Ele... Parei. Como explicar que o pai deles estava fugindo da polícia? Que estava vindo para cá com intenções que eu nem conseguia imaginar? Meu celular tocou novamente. Fernanda. Marina. Ricardo escapou. A polícia está procurando por ele. Mas ele conhece a cidade. Você está em casa? Eu estou.
Ele me ligou. Disse que está vindo para cá. Oh. Dear, saia de casa. Agora. Pegue as crianças e vá para um lugar público. Pai Erce. Ele vai contar para elas sobre Campinas, se eu não for com ele. Pão cai. Diga, Marina. Escuta o que estou dizendo. Esse homem está desesperado. Ele perdeu tudo. Não há nada que ele não seja capaz de fazer agora. Desliguei e olhei para meus filhos. Lucas estava de pé agora, com aquela postura rígida que ele assumia quando estava com medo, mas tentando ser corajoso. Mamãe, o que está acontecendo? Era agora. O momento que eu havia tentado evitar. O momento que me assombrava desde que tudo começou. Não havia mais como protegê-los da verdade. Meus amores, venham aqui. Eles se aproximaram, e eu me ajoelhei para ficar na altura deles. O papai fez algumas coisas muito erradas, coisas que machucaram outras pessoas. E agora, a polícia quer conversar com ele. Pô, que tipo de coisas? Lucas perguntou. Coisas de adulto, meu amor. Coisas que vocês não precisam entender agora. Ponto. Ah, o papai é um bandido? Sofia perguntou com aquela franqueza brutal das crianças. A pergunta me atingiu como um soco. Como responder isso? O papai. O papai perdeu o caminho, meu amor. Às vezes os adultos fazem escolhas muito ruins. Ouvi o barulho de um carro parando na frente de casa. Meu coração disparou. Escutem, disse, segurando os rostos deles entre minhas mãos. Vocês vão subir para o quarto de vocês e vão ficar lá. Não importa o que aconteça. Não desçam por nada, tá bom? Mamãe, você está me assustando. Sofia começou a chorar. Eu sei, meu amor, mas a mamãe precisa que vocês sejam muito corajosos agora. A campainha tocou. Vão. Agora, Pompo. Eles subiram correndo, e eu ouvi a porta do quarto bater. Respirei fundo e fui atender. Ricardo estava na porta. Mas não era o mesmo homem com quem eu havia me casado. Seus cabelos estavam despenteados, a camisa amarrotada, e havia algo selvagem em seus olhos que me fez recuar instintivamente. Onde estão as crianças? Mortina no quarto. Pô. Ele entrou sem ser convidado, olhando ao redor como um animal encurralado. Você destruiu minha vida, Marina. Você destruiu sua própria vida. Ele se virou para mim com uma velocidade que me assustou. Eu dava tudo para essa família. Tudo. E você me entregou como se eu fosse lixo. E você vendia crianças, Ricardo. Crianças. E eu fazia negócios. Eu garantia que crianças pobres tivessem uma chance de vida melhor. E você as vendia como mercadoria. E você quase matou uma criança por pura irresponsabilidade. A frase ecoou pela sala. Lá estava ela novamente. Minha culpa, minha vergonha, sendo usada como arma contra mim. Mas desta vez, algo diferente aconteceu. Em vez de me encolher, em vez de aceitar a acusação em silêncio, senti uma raiva limpa e clara subir pelo meu peito. E você tem razão, disse, olhando diretamente nos olhos dele. E eu cometi um erro terrível. Um erro que me assombra todos os dias há 15 anos. Ricardo sorriu, achando que havia vencido. Mas sabe qual é a diferença entre nós dois? Continuei. Eu aprendi. Eu mudei. Eu me tornei uma pessoa melhor por causa do meu erro. Marina. Você, por outro lado, usa o sofrimento de crianças para ganhar dinheiro. E agora está disposto a traumatizar seus próprios filhos para se salvar. Cala a boca. Isso não vou calar. Você quer contar para Lucas e Sofia sobre Campinas? Conta. Conta que a mãe deles cometeu um erro aos 19 anos. E depois eu conto para eles que tipo de homem é o pai deles. Ricardo deu um passo na minha direção, e por um momento pensei que ele fosse me bater, mas algo no meu rosto o fez parar. Você não tem ideia do que está fazendo, Marina. Tenho sim. Estou protegendo meus filhos. De você, Tony. Foi nesse momento que ouvi passos na escada. Lucas estava descendo, com Sofia atrás dele. Papai? Lucas parou no meio da escada, olhando para o pai com uma mistura de confusão e medo. Ricardo se virou para eles, e vi sua expressão mudar. Por um segundo, voltou a ser o pai que eu conhecia. O homem que lia histórias para eles antes de dormir, que os levava para andar de bicicleta no parque. Oi, campeão. Oi, princesa. Papai, por que você está com essa cara? Sofia desceu o resto da escada e correu para ele. Ricardo a pegou no colo, e eu vi lágrimas nos olhos dele. Papai está passando por um momento difícil. É por causa do divórcio? Lucas perguntou. É, filho. É por causa do divórcio. Naquele momento,
olhando para Ricardo segurando nossa filha, vendo Lucas tentar entender o que estava acontecendo, tomei a decisão mais difícil da minha vida. Ricardo, disse suavemente, você pode fugir, pode tentar recomeçar em outro lugar, mas se levar as crianças, elas nunca vão te perdoar quando descobrirem a verdade. Não, que verdade? Não, a verdade sobre quem você realmente é. Ele me olhou por cima da cabeça de Sofia e por um momento vi o homem que eu havia amado. Perdido, assustado, desesperado. Deixe elas ficarem comigo, continuei. Deixe elas se lembrarem de você como o pai que as amava, não como o homem que as arrastou para uma vida de fuga. Mamãe, do que vocês estão falando? Lucas se aproximou, segurando minha mão. Ricardo colocou Sofia no chão e se ajoelhou na frente dos dois. Papai vai ter que viajar por um tempo. Uma viagem longa. A gente pode ir junto? Sofia perguntou. Não, princesa. Vocês precisam ficar com a mamãe. Cuidar dela para o papai. Quando você volta? Lucas perguntou. Ricardo olhou para mim, depois para eles. Eu não sei, campeão. Talvez demore muito. Ele os abraçou. Um abraço longo e desesperado. Depois se levantou e caminhou em direção à porta. Ricardo, chamei. Ele se virou. Obrigada. Ele assentiu e saiu. 5 minutos depois, ouvi sirenes na rua. Olhei pela janela e vi carros de polícia cercando o quarteirão. Ricardo havia se entregado. Lucas e Sofia estavam ao meu lado na janela, vendo o pai sendo levado algemado. Mamãe! Sofia puxou minha blusa. O papai vai ficar bem? Olhei para ela, para aqueles olhinhos confiantes que esperavam que eu tivesse todas as respostas. Não sei, meu amor, mas nós vamos ficar bem. Pum. E pela primeira vez em meses, eu acreditei nas minhas próprias palavras. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, um processo que demorou horas e envolveu muitas perguntas que eu ainda não sabia como responder. Sentei na varanda e olhei para as estrelas. Meu celular tocou. Júlia. Marina. Vi no noticiário. Como você está? Mal estranhamente, em paz. E as crianças? Vão precisar de terapia. Vão ter pesadelos. Vão fazer perguntas difíceis pelos próximos anos. Mas vão ficar bem. E você? Pensei na pergunta. Como eu estava? Havia perdido o marido, quase perdido os filhos, descoberto que minha vida inteira havia sido uma mentira, mas também havia encontrado algo que não sabia que existia dentro de mim. Força, coragem, a capacidade de fazer a coisa certa mesmo quando custava tudo. Eu estou livre, Júlia. Pela primeira vez na vida, estou completamente livre. 3 meses depois, recebi uma carta de Ricardo da prisão. Ele havia sido condenado a 15 anos por tráfico internacional e lavagem de dinheiro. Na carta, ele pedia desculpas. Dizia que nunca havia pretendido machucar as crianças, que havia perdido o caminho em algum momento e não sabia mais como voltar. Não respondi à carta, mas também não a joguei fora. Lucas e Sofia ainda perguntam pelo pai às vezes. Eu sempre respondo com honestidade, adaptada para a idade deles, que o papai fez escolhas ruins, que às vezes os adultos se perdem, que isso não significa que ele não os amava. Eles estão fazendo terapia, estão se adaptando, estão aprendendo que famílias podem ter formas diferentes e que às vezes o amor significa deixar ir. Quanto à pensão alimentícia, bem, Ricardo não tinha como pagar da cadeia, mas a justiça bloqueou todos os bens dele, a casa, os carros, as contas bancárias. Tudo será vendido para pagar as indenizações às famílias das crianças que ele ajudou a traficar. E uma parte desse dinheiro virá para nós. Não é sobre vingança, é sobre justiça. Hoje, enquanto escrevo isso, Lucas está fazendo lição de casa na mesa da cozinha e Sofia está brincando de boneca no tapete da sala. A casa está cheia de risadas, de conversas, de vida. Não é a vida que eu havia planejado, mas é uma vida honesta. Uma vida onde posso olhar no espelho todas as manhãs sem sentir vergonha. Ricardo pensou que eu não pediria pensão alimentícia porque tinha medo, porque era fraca, porque aceitaria qualquer migalha para evitar conflito. Ele estava errado. Eu não pedi apenas pensão alimentícia. Pedi justiça. E hoje, vendo meus filhos crescerem livres das mentiras que cercavam nossa antiga vida, posso dizer que cada lágrima, cada noite sem dormir, cada momento de terror valeu a pena. Porque descobri que uma mãe lutando pelos filhos é a força mais poderosa do universo. E ninguém, absolutamente ninguém, deveria subestimar isso.